De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Estamos iniciando mais uma participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande querido Assis Nascimento e no comando do som Ricardo Gomes, aniversariante da semana, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, que nesse momento tem o comando do querido colega jornalista Newton Mourão, que estava até então com outro querido colega jornalista Vicente Alencar. Como sempre, eu agradeço aqueles que ajudaram a levar a voz nas redes sociais, partilhando o vídeo do Facebook, como o Alexandre Viana, Elesbão Castro, lá em Brasília, o João Rodrigues Mariana, em Itapipoca, Paulo Porfírio, chamando de Pablo aí, cara, lá do Tianguá, Luiz Alves, o Wagner Viana, o Elton Macedo, o Olavo Souza, o Ponte, aqui em Sobral. Um bom dia para quem já está acessando pelo WhatsApp 9670 de Souza, a Sandrinha Valéria e o João Paulo Ximenes de Aracati. Aqui já na timeline do Facebook, o nosso querido Paulo Roberto Soares mandando um bom dia para nós, assim como o Antônio Lacerda, lá de Natal. Bom dia, queridos. Lígia Dark Mendonça, Maírton Feitosa, lá de Morrinhos. Grande abraço, querido. Jesus Alves, um abraço para você. Lúcia Alves também mandando um bom dia para a gente. A Vera Martins, em Aracaju. E o Gilardi Alves Sinésio. Bom dia, Nilton. Como está você? Bom dia, Luciano Kleber. Aqui estamos às 6h04 para nós conversarmos sobre os assuntos que você preparou para a sua participação na bancada do programa De Olho na Cidade, agora em conexão conosco aqui na Rádio Assunção Cearense, no programa A Hora da Notícia. Eu não preparei nada, então eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser participar. Estou brincando. Bom dia para o Jesus Alves, a Lúcia Alves, a Fernanda Rodrigues, lá na Itália. Buongiorno, fratello. Muito bem. Gente, queria começar ontem, é fake news, não é fake news, essa grande celeuma que aconteceu lá com uma suposta cartilha da Prefeitura de Fortaleza. Que sendo fake news ou não, é até bom a gente refletir um pouco sobre isso, né? Porque quando é que as fake news prosperam? É quando ela tem alto nível de verossimilhança, né? Porque você disser que viu Papai Noel na esquina, fica difícil, é uma fake news, obviamente, né? Mas é difícil ela prosperar. Aí você diz, não, eu vi o Newton Mourão saindo da Secretaria da Fazenda com a pasta debaixo do braço e vestido de Papai Noel. Aí já cria, né? Porque o Newton trabalha na Secretaria da Fazenda, é um horário que talvez estivesse saindo para o almoço, alguma coisa assim. Então você dá uns toques, né, de verossimilhança, né? Alguma coisa parecida com a realidade, para que essa fake news tenha sucesso. Bom dia para o Gilardi, bom dia, Luciano Nascimento, Nilton Mourão, Vicente Alencar e toda a equipe. Deus abençoe a todos. Amém, querido. Amém. Então, desde domingo eu recebi essa história, né? Mas eu sou muito desconfiado com essas coisas, que eu não tenho o papel na mão. Vi, o cara mandou para mim, perguntou se eu não ia escrever alguma coisa, e eu fiquei assim, olha, eu não sei, esse negócio aqui... Aí eu liguei para as pessoas que eram professoras, e não tem isso, não recebi isso, não. Não, mas parece que está acontecendo agora uma formação. Não estou sabendo, não. Aí eu liguei para uma outra, não, isso é só para coordenadores, então eu não sei. Resultado, como eu não tinha informação, eu fiquei na minha e aguardei o impacto desse negócio. Vai ter, né? Deixa acontecer. Aí apressou-se, diferentemente de mim, apressou-se a jornalista Regina Vilela, que isso não é coisa de jornalista, não é a primeira vez que a senhora Regina faz esse tipo de coisa. Então, para mim, ela tem pouca credibilidade. Não a conheço. Eu estou dizendo que tem pouca credibilidade pela consequência, pelos frutos gerados por ela. Uma vez eu vi, me mandaram, né, um vídeo dela, eu tenho informação,
tal, porque quem matou, quem mandou o cara matar Bolsonaro foi o Jean Willis. E não tinha, assim, um pingo de informação. Ela só dizia assim, eu recebi informação, eu tenho informação quente. Como é isso? Tenho informação quente? De onde é essa informação? Então, jamais se verificou. Então, a partir dali, para mim, ela ficou marcada. Porque ela jamais também veio a público, porque isso só ia acontecer, né? Que costuma acontecer, você errar e depois se desculpar. Aí sim, para mim, cresce em credibilidade. O seu Laro Jardim, por exemplo, na época do Temer, ele disse uma frase que o Temer não tinha dito. O tempo todo, muitos colegas jornalistas, por causa da credibilidade do Lauro Jardim, embarcaram na informação dele e muitos vieram depois se desculpar. A Vera Magalhães, uma delas. Eu lembro de outras jornalistas de grande porte e até veículos de comunicação se desculpando porque teria entrado numa barrigada, que era uma informação falsa. Não tinha aquela frase do Temer, atribuída ao Temer. Eu nem me lembro mais. Eu sei que foi o maior fuê na época, né? Os veículos todos do grupo de comunicação Globo repetindo reiteradamente. O Temer pedindo à justiça para ter acesso, que diga, eu não disse isso. De onde é que tiraram? E a justiça negou, e enquanto a justiça negava, a Globo reiterava, e era tudo mentira. Nenhum veículo de comunicação da Globo veio depois pedir desculpas. Então, essa jornalista se apressou, porque, assim, essa jornalista é militante política, né? Então, quando tem a militância política, assim, já cai um pouco o ofício, né? O exercício do jornalismo. Ela foi candidata a deputada federal pelo PSL. E informou no vídeo, e, assim, é um erro, se era militante, foi um erro político horroroso. Porque saiu aquilo dali dizendo que seria uma cartilha a ser distribuída aos professores, coordenadores da educação infantil da Prefeitura de Fortaleza, nesta semana, a partir de quinta-feira, se não me engano. Então, se era para você tirar proveito político disso, foi um erro horroroso. Porque você deveria deixar o fato acontecer e aí sim você fazer. Mas da forma como foi, mesmo que fosse verdade, mesmo que tivesse algum aloprado, algum profissional aloprado, ter cometido aquela cartilha, com a repercussão, e como a cartilha não estava na mão de ninguém ainda, é possível ter sido um vazamento, a prefeitura diz que é fake news, vem a público e diz que está processando quem desvirtuou essas notícias, porque realmente se é fake news é um absurdo, porque é grave. Dizia uma cartilha que faz um histórico. Na verdade, ela não estimula, não diz que os professores teriam que fazer isso. Ela faz um histórico, e só em colocar no histórico já é suspeito. Eu passei essa cartilha quando recebi, que eu faço isso, né? Busco mais informações e procurei professores. Como é que é essa história aqui mesmo? Eu disse, olha, na verdade, não tem muita coisa assim, isso é um histórico. Eu digo, sim, mas na hora em que você seleciona um histórico desse, já não é também perigoso? Eu digo, olha, pode ser, tudo é possível, mas não seria dessa forma. Aí aquele histórico dizendo que lá atrás, carícias entre crianças e adultos era tido como uma coisa normal. Praticavam masturbação em crianças para se acalmar. Quer dizer, isso é informação grotesca. E outra coisa, mesmo que isso fosse lá atrás uma coisa normal, para que trazer isso agora? Por que trazer isso dentro de um ambiente de formação de educadores? Então, é uma coisa que, no momento, eu custei acreditar. Houve outras pessoas, e como tinha um time da prefeitura, essas pessoas chegaram olha, ponderar que é possível, o contexto. Depois disseram, olha, aí tem Freud, mete Freud no meio, que Freud fala que sim, as crianças têm essa potencialidade erótica, né? O certo é que essa moça soltou,
houve um geral, assim, um impacto geral, correu o Brasil, isso daí. Doutora Mayra, que ganhou meu voto e meu coração, também fez um vídeo em relação a isso. Estou falando das coisas que eu vi. E eu vi também o deputado André Fernandes já está dizendo o contrário, já é pós. A Regina Vilela disse que tinha, acabou, se era isso mesmo, tá? A prefeitura veio e soltou a nota fake news. O deputado responde por seus atos, já se desculpou por algumas coisas, alguns atos, né, indevidos, mas está no vídeo dizendo que não é fake news e que espera da prefeitura não essa nota dizendo que é fake news, mas um pedido de desculpas. Porque, segundo ele, não é fake news, ele recebeu o material, mas, deputado, é assim, hoje no mundo das tecnologias, o cara produz o material rapidamente. Então, uma coisa é o senhor receber o material. A outra coisa é o que tem de genuíno nesse material. Ele realmente veio da prefeitura, porque alguma pessoa, até para queimar a prefeitura, pode produzir um material desse, bonitinho e tal, colorido, bacaninha, bem produzido, pode. Mas não ser da... aconteceu. É um crime e as autoridades devem realmente investigar. Você chegou a ler a apostila, Newton? Alô, Luciano? Você chegou a ler a apostila? Essa apostila, né? Não. Eu cheguei, eu recebi pelo WhatsApp uma nota conjunta do governo do estado e da prefeitura que diz o seguinte: é mentirosa e irresponsável a publicação do site denominado Revista Ceará, que vincula a prefeitura de Fortaleza e ao governo do Ceará a produção de material didático com cunho sexual para as creches públicas do estado. O governo do Ceará reafirma que não há qualquer produção nem distribuição de material pedagógico nesse sentido. O referido conteúdo não integra a grade curricular do ensino infantil. Não, mas a cartilha não fala que integra a grade curricular. Diz que seria um curso de formação. Tema, documentação, o que eu estou lendo aqui, certo? Documentação pedagógica, a contribuição do coordenador na prática docente na educação infantil. Temática, a sexualidade na primeira infância. Até aí tudo bem. Porque eu acho que os coordenadores têm que estar realmente... E não só isso, eu acho... Porque lá no fim, por que tem a verossimilhança? Lá no fim, mas em poucos parágrafos, diz como é que os coordenadores, os professores, devem estar atentos às crianças que podem estar sofrendo abuso sexual. Então, alertar sobre isso é muito importante. Aliás, é de suma importância, né? Então, objetivos: discutir sobre questões de sexualidade e gênero na infância, compreender as relações entre a descoberta do corpo, as experiências de prazer e os questionamentos infantis sobre a sexualidade, refletir sobre a sexualidade das crianças no contexto escolar. Então, até aí, quer dizer, já tem umas coisas aí meio, né, estranhas, mas até aí você entende assim, olha, tudo bem, é uma realidade, né? E você está cada vez vendo mais a erotização da infância, e os professores deveriam estar preparados para isso, para tratar... Doutora Mayra fala sobre a cartilha. De forma... Quiser colocar? Mas como já estão dito que é fake news, o Ricardo disse que tem aqui a doutora Mayra falando sobre a cartilha, mas já temos a prefeitura, né? Aí tem a pauta falando da acolhida, o início da conversa, a exposição, tem tudo parecendo a exposição dialogada, a sexualidade na educação infantil, a avaliação do encontro. Aí, para início de conversa, tem um vídeo, minha mãe me botou um ovo, Aí, a partir daí, começa a esculhambação, um breve histórico. Sexualidade é uma construção social, ainda hoje polêmica,
na escola pela multiplicidade de visões, crenças, tabus, interditos e valores dos que nele estão inseridos. E tem lá, cita Schindler, 2011, que é aquela coisa, esse pessoal da ideologia de gênero encontra sempre muita gente para falar. Vai dizendo que abraços, carícias e beijos eram muito comuns entre as classes populares. Uma masturbação infantil, a qual era realizada pelos pais e pelas amas com o intuito de acalmar as crianças, né? Dizendo que isso é lá no século XV e século XVI. E aí vai, quando diz mais coisas, a influência da religião, vai vendo o histórico, né? O que é a visão da criança pura e inocente, aí vem os colégios internos, vai vendo um histórico de lá para cá. O que quer com esse histórico é que eu não entendi, né? Aí vem e fala de Freud, as suas ideias, aí vem um vídeo sobre Freud. Então, a resposta da prefeitura, do governo do estado, é esquisita, porque quando vem falar de grade curricular, ninguém está acusando de grade curricular. A acusação, aí tem lá a charge, né, sobre a ministra Damares, fala sempre desse cara Schindler, né? Aí vem falando sobre seriedade, responsabilidade, sensibilidade, pois se trata constitutiva da subjetividade da criança, está correto. Compreender a complexidade e diversidade humana, romper, aí lá vem, de novo, agora lá vem a linguagem viadesca, né? Romper com estereótipos de padrões que reproduzem preconceito e desigualdade, a cultura machista heteronormativa. Toda vida que você encontrar essa expressão heteronormativa é coisa esquisita. Porque... Pois é, eu não queria dizer isso daí, mas você não tem papas na língua, né? Aí no fim... Pois não. Vamos ver a coisa pelo outro lado. O fato do governo estadual com o governo municipal saírem de maneira de colocar as coisas em pratos limpos. Porque o ruim é quando surge alguma coisa dessa forma e ninguém se posiciona, como é o que está acontecendo aí em Sobral, sobre a história lá do IDEB. Isso é que é terrível. Ninguém se posiciona, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Parece que, de repente, todo mundo ficou cego, surdo, mudo e abestado, né? Então, assim, o fato da prefeitura e do governo do estado terem se posicionado, eu considero isso bastante positivo. Pode ser, por um lado, né? Mas, por um outro, o que eu acho estranho? O que o governo do estado tem a ver com isso, né? De repente veio em socorro da prefeitura, porque eu vi a nota da prefeitura. Essa nota que seria conjunta, eu não tive acesso. Eu vi uma nota assinada pela prefeitura falando disso, né? Repudiando. E se realmente é falso, tem inteira razão a prefeitura, né? Eu acho, Newton, que essa resposta rápida da prefeitura, já que você está querendo fazer essa comparação com Sobral, é porque é uma coisa falsa. E talvez a de Sobral não seja falsa. Aí seja irrespondível. Eu estive ontem com a mãe do garoto. Aliás, ela tem 2 garotos. Ela foi vítima 2 vezes. Na segunda vez, ela disse, eu não vou aceitar mais laudos com meus filhos. Porque meu filho, todos os 2 são normais. Estive em frente à escola, em casa dela, e estive lá junto com o jornalista fazendo a matéria. E até convidei. Ela disse, olha, não, amanhã eu não posso ir porque eu já tenho um compromisso. Eu digo, vou levar para o rádio. Conte sua história. Porque deve ser igual a de muitas pessoas. E o que eu noto, Newton, é sempre ter um medo. Eu não sei o que acontece. E é assim, o medo dizendo assim, ó, esse pessoal que está aí é muito poderoso. O pessoal que está na prefeitura. Esse pessoal aí, ninguém derruba eles, não. Então, assim, isso para mim já denota que Sobral não é uma cidade de educação. É a cidade do medo. As pessoas têm medo. Desde os empresários, as pessoas mais humildes têm medo. Estão amedrontadas. A educação é exatamente para libertar do medo.
Então, eu não entendo esse medo. Ela já está com medo de sofrer alguma ameaça, algum atentado físico. Ela diz isso. Eu acho que não tem essa possibilidade. Mas só em ter um medo já faz com que as pessoas se recolham, que não vão atrás dos seus direitos. Mas eu insisti, e ela disse que vai ver, se vem amanhã, não sei se amanhã é bem possível por causa da nossa pauta aqui, mas se não, na quinta-feira, para ela vir contar a sua história. E ela sabe de outras histórias, e muitas outras histórias. E disse, Luciano, eu não posso provar. Mas eu sei de relatos de outras mães que também sofreram a mesma coisa. Mas eu sou, todo dia, orientada a me calar, aconselhada a me calar, aconselhada a ficar na minha, aconselhada a não me expor, a deixar isso para lá. E é isso que faz com que os poderosos cada vez mais sejam tirânicos, porque fazem e desfazem e fica por isso mesmo. E, aliás, temos que cobrar aqui, cadê o Ministério Público? Porque o fato é muito grave. E o Ministério Público tem lá essas informações. O que é que está aguardando o Ministério Público? Será que o Ministério Público de Sobral também tem esse medo? Não estou dizendo, estou especulando, porque já tem mais de ano de investigação. E, recentemente, sem uma explicação, pelo menos não foi dada uma boa explicação, Por que já houve uma mudança aí? Será que é o rodízio que tem entre eles? Mas houve uma mudança. Aliás, por coincidência, né? Porque quando o jornalista vai ao Ministério Público aqui em Sobral, não, há 15 dias houve uma mudança. Era o procurador, era o doutor Tressa e agora o doutor Milton. Então, o doutor Milton não pode nem falar muito porque está tomando agora, está tomando pé da situação quando ele foi fazer a matéria. Ele disse que em 30 dias a gente vai aguardar, a gente não tem muita... A gente vai aguardar que seja apurado, a gente vai apurar. A gente não vai escalar. Não é que a gente queira afrontar ninguém, não, mas é porque é um absurdo que isso aconteça e ninguém faça nada. Então, isso dói na alma da gente e mexe com o nosso... Quem é jornalista não se cala diante de um negócio desse. Não se cala. Não pode se calar. Aí eu fui tentar também entrevistar o delegado, porque corre também uma investigação na Polícia Federal. Então, eu fui a Fortaleza, procurar o delegado, está há 15 dias, é coincidência, eu sei que é coincidência. Há 15 dias houve uma mudança aqui no Ministério Público. Há 15 dias, o delegado está de licença lá em Fortaleza. Todo mundo tem direito a ter essa licença, né? Digo só assim, a coincidência, a gente querendo apurar, a gente foi atrás do Ministério Público, e o Ministério Público deu poucas informações. A informação que deu é que há depoimentos, deram em off, né? Há depoimentos, já tem 5.000 páginas do inquérito, e os depoimentos confirmam fraudes no processo de avaliação externa na rede pública de ensino aqui em Sobral. Tanto de aluno fazer prova por outros alunos, como laudos fraudados. E eu lá vi, na minha mão, os 2 laudos para o filho da senhora Silva Carlos. O garoto de hoje 12 anos, estuda, está animado, conversei com ele. Agora, uma coisa que ele disse ontem, o Nilton, ele disse, olha, e eu até dei conselhos a ele, olha, eu tenho uma ideia de um dia, né, o sonho da criança, né, de viajar, mas como é que eu vou, se eu não estudo inglês, eu queria estudar inglês. Aí ele me disse que, como o foco das provas do IDEB é matemática e português, o que acontece, segundo o garoto me contou, e aí eu não vou contar o nome da escola, que foi o garoto que me contou, e a mãe disse que ele diz para ela também, olha, lá a gente só estuda matemática e português. O professor de inglês dá aula de matemática. A professora de história dá aula de português. E, obviamente, a professora de português dá português, matemática dá matemática. E tem um reforço aos sábados. Eu perguntei, e esse reforço aos sábados é de quê? Matemática e português. Eu disse, olha, é legal, é bom, né? Porque se você tiver proficiência em matemática e português, para desenvolver as outras disciplinas, é muito melhor. Mas daí, que, aliás, é uma outra, naquele estudo
lá da dissertação sobre o que eles chamam de avaliação industrial, uma das consequências é exatamente esta, o do empobrecimento curricular. Você foca apenas naquelas matérias que serão cobradas na avaliação. E aqui eles chamam de o ensino para o exame. Então, a criança não está sendo formada e ensinada para um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento profissional amanhã. E, de certa forma, está, porque se você tem uma boa base matemática e português, né, está. Mas o foco é só nessas duas matérias. E as outras áreas dos saberes da humanidade, das ciências humanas, tudo bem, português está nas humanas, né? Mas aí fica colocado de lado. História do Brasil, geografia, não tem. Só se ensina nessa época, onde será cobrada a avaliação do IDEB, matemática e português. É mais um desvio, é mais um desvirtuamento causado por essa avaliação externa que causa ranqueamento. E cada escola quer ser melhor que a outra escola. Cada professor é cobrado por isso. Estou aqui com o Elton Macedo, jornalista que foi responsável, iniciou essa série de reportagens, está dizendo que em breve vai surgir coisa pior. Envolve muita gente. É uma organização criminosa muito bem estruturada. Ô, seu Cabra, diga mais alguma coisa, só de lançar essa aqui, eu tenho que ler, né, porque rapidamente. Bom dia para o Osmar Mesquita, lá em Messejana, a Catarina Soares, a Lúcia Vasconcelos e tantos outros que entraram aqui no Facebook, eu não consigo acompanhar. E Delberto Gugel, bom dia para você. Pois é, Nilton, então talvez a prefeitura se apressou e também o governo do Estado, mas não tinha nada contra o governo do Estado, por isso que eu acho esquisito, abraçou isso porque realmente seja falso. E aqui, como parece não ser falso, pelo menos os indícios e as conversas que eu tenho ouvido, tenho entrevistado pessoas, estamos preparando, se for o caso, uma série de reportagens, aí não seria vídeo, como fez o Edson, uma matéria para jornal impresso, para blog, para site de notícia, né? E estamos ouvindo com calma, e estamos pedindo números à prefeitura. Até hoje, a prefeitura nos negou os números que nós estamos atrás para poder embasar o que não é a nossa pauta. Mas, ontem, mais uma vez, insistimos, agora estamos usando a lei de acesso à informação. Esse, mais uma vez, diz que em 30 dias, prometeram que em 30 dias vão dar esses números. E se mais uma vez for negada, nós vamos ter que partir para a via judicial. Porque a lei de acesso à informação nos garante essa transparência, que esses números que a Prefeitura de Sobral quer ocultar, quer esconder. E a gente vai atrás. Se não conseguir, nós fizemos a nossa parte. Bom dia, Wagner Viana. Bom dia, Luciano. O grupo que domina há muitos anos a política em nosso estado é intocável. Aí reside o motivo da dificuldade em se apurar todas as denúncias que aparecem contra eles. Edmar Cordeiro, bom dia para você. É isso, meu querido Nilton. Lamentavelmente, essas coisas, nós temos que entrar na análise desses assuntos tristes, estarrecedores, lamentáveis, e nós esperamos que o Ministério Público faça o seu dever. É dever de casa, da parte do Ministério Público, esclarecer todos esses fatos, a bem da verdade. Somente isso, a bem da verdade. A verdade, ela deve prevalecer acima de tudo. Então, nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, a atacar quem quer que seja, trazendo os fatos de maneira... A gente quer esclarecer, né? Jornalisticamente falando, em relação dos fatos, você tem sido muito preciso na apuração desse assunto, que é um assunto delicadíssimo, que envolve famílias, envolve crianças, jovens, envolve um tema dos mais delicados e mais sensíveis para a sociedade, que é educação e saúde. São duas temáticas, duas áreas muito sensíveis na nossa sociedade, né? Então, assim, que o Ministério Público, aí em Sobral, aqui em Fortaleza, procure se aproximar e
de esclarecer esses assuntos, a bem da verdade, somente isso, a bem da verdade. E se for o caso, calibra as notas, calibra. A educação de Sobral não vai ser ruim, porque é ruim quando ela faz a fraude. Ela não vai se tornar ruim quando isso foi descoberto. É ruim essa metodologia. E a impressão que eu tenho, Nilton, assim, é que se fosse isso, famílias abastadas, famílias de classe média, não estaria acontecendo. Eu visitei... Não tem nem perigo. E nem perigo. Mas como envolve, né, as classes menos abastadas, como você disse, pessoas da classe C, D, então, meu amigo, são pessoas que, ao frequentar a escola pública, elas dependem da escola pública para alçar um patamar social melhor, né? Aí, de repente, deixa de encontrar nos professores um aliado para o crescimento. Rapaz, é estarrecedor, é deprimente. Quanto mais se mexe nesse assunto, mais a gente vê que o assunto é deprimente e que tem que entrar nesse assunto, já está nesse assunto, né? Tanto que existe um processo aí com 5.000 páginas, isso não é pouca coisa. Então, que o Ministério Público avance no sentido de esclarecer, de fazer com que a verdade venha à tona e que as coisas sejam perfeitamente corrigidas, apuradas, saneadas, para que esse modelo seja acreditado e não desacreditado. E eu não tenho mais esperança, Nilton, de que a Prefeitura de Sobral venha a público dizer que isso não é verdade. Isso é verdade. Eu estive lá, eu conversei, e não tem motivos para essa senhora, coitada, estar amedrontada para enfrentar o todo-poderoso grupo político que comanda Sobral há muito tempo. E isso é que é ruim. A democracia, um dos pilares da democracia é a alternância de poder. Esse grupo está no poder há muito tempo, então vão se enraizando vícios, vão se enraizando atitudes tirânicas, porque não tem oposição, ninguém cobra e vai fazendo mais. Por isso que ter uma boa oposição faz bem aos governos, porque ajuda, a não cair nesses vícios, 2, a corrigir os seus próprios erros. Quando há ninguém para apontar esses erros são não só repetidos, como são agravados. Então, eu não tenho mais essa esperança. A esperança que eu tenho é de que a prefeitura venha demonstrar que esse caso realmente houve, mas que é uma exceção. Que o caso houve. Esse caso, quando olha Silvia Carla, dos seus filhos Raul Glisman e Ícaro, é indubitável. Aconteceu. A criança sofreu traumas que vai levar para o resto da vida. É indelével essa marca na sua alma. Quando criança, foi tido como retardado e, em vez de ser incluído, ele apenas não tinha a mesma capacidade que os outros alunos. E aí foi jogado no lixão. Toda a vida ele foi jogado no lixão. O lixão da AE. Que a AE é uma coisa altamente virtuosa para as crianças que realmente têm necessidades especiais. Mas quando você coloca lá crianças que não têm essas necessidades para estudar com essas outras crianças, você impede a evolução cognitiva da criança. Aconteceu com o Raul. E eu lembro as expressões que foram ditas lá por ele para a mãe. Olha, eu sou chamado de doidinho da pai. Quer dizer, há um bullying, há uma marca que fica na criança. Embora muito a postura dela, a autoestima dela diz, eu não sou doido, eu não tenho que estar aqui. Eu tinha que estar nos outros cantos. E hoje é uma coisa que eu tenho que estudar, entender com algumas pessoas. As crianças são colocadas como num curral que você separa
reses, gados, ovelhas, sei lá. Aí tem 4 tipos de crianças dentro da escola. Muito crítico, intermediário e adequado. É possível que não. A gente não pode prejudicar os mais avançados. E aí separa as crianças. Será que tem um respaldo pedagógico para isso? Ou você está cada vez mais discriminando? Eu perguntei, você é tido lá como que crítico? Ainda bem que ele está muito crítico. Mas fica na criança aquela história. Eu estou ali numa sala de críticos. Numa outra sala, muito críticos. Eu perguntei, mas o que é mesmo isso, Ícaro? Não, muito crítico é quando é muito ruim. Então a criança já pega um carimbo. Você está numa sala de muito crítico, você é uma pessoa ruim de aprendizado. Você é rude para aprender, né? Tinha essa expressão antigamente. Eu mesmo cheguei a ser chamado de rude. Rude era estudo para quê? Eu era muito traquino, né? Minha avó dizia isso, né? Tu estuda para quê? Porque eu fazia as traquinagens, ela reclamava da minha educação. Lá vem de novo o Wellington Macedo. Mesmo sem ministrar as demais disciplinas, a direção das escolas falsificam as notas nos boletins das crianças. Hoje, são 33 mil crianças matriculadas no ensino fundamental de Sobral, expostas a esse grave tipo de maltrato psicológico. É cruel. Palavras do jornalista Wellington Macedo. Olha, Clécio Macedo também mandando um bom dia. O Wellington dizendo, e quem falsifica as notas no histórico escolar, sem não ter aulas, nem existirem provas de geografia, história, ciências e outras, o boletim sempre aparece com essas notas. É outra coisa grave, né? Mas como comprovar isso? Tem que ouvir as crianças do Ministério Público. Só nos cabe você. Aliás, Conselho Tutelar. O que faz o Conselho Tutelar? Cadê o Conselho Tutelar de Sobral? Porque isso aqui é uma grave ofensa aos direitos das crianças. Isso é um abuso continuado. O Conselho Age tem uma criança que foi... O Sebeca Sobralense, onde está o Sebeca Sobralense? O que é isso? É o Conselho, não é? O Conselho de Educação de Tutelar, não? Acho que muda só a sigla, né? Mas é isso, porque o Conselho Tutelar é chamado... Está aqui a Sandrinha, a professora. Bom dia, Luciano. Se você pudesse falar sobre isso, Sandrinha. Só que a Sandrinha ensina lá na região, lá em Fortaleza, né? Mas queria ver sobre aqui a região. Algum professor que quisesse falar, tivesse coragem de falar sobre isso, né? Mas cadê o Conselho Tutelar? Então, a gente cobra do Ministério Público, que a gente vai ficar atrás. A gente vai atrás. O Ministério Público pediu 30 dias. Tudo bem. Nós vamos aguardar. Com 30 dias, nós vamos voltar ao procurador, o novo que tomou agora, novo que eu digo assim, é novo no caso. Quem vinha tomando conta era o doutor Tresser. Eu não sei por que mudam. Se o cara já vinha acompanhando, já sabe a história toda. Não entendo isso. Não entendo. Essa mudança, né? Não, pois é. Porque você vem acompanhando o caso. Então, no jornalismo é assim, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava na... Trocaram 6 por meia dúzia ou trocaram 10 por 5? Não sei, não quero fazer nenhuma especulação. Mas, por exemplo, na Gazeta, eu tinha mais ou menos um carimbo. Tudo quanto era energia, né? Põe para o Luciano fazer. Já acompanha, já vem atrás e tal. Então, algumas pautas no jornal, o jornalista falou de tal que deve acompanhar, porque ele já vem fazendo isso. Ele já domina, já tem um background. Já está sintonizado. Já está associado a todas as informações, o que buscou, como buscou. O outro está entrando, agora está pegando, são 5 mil páginas, ele disse, olha, não tenho ainda... Está totalmente frio no assunto. Ele tem razão, porque, olha, são 5 mil páginas, eu não posso falar nada, porque eu ainda vou me assenhorar das informações. Então, para que essa mudança, né? Deixa o cara, que já tem quase um ano, e já vem acompanhando, vem ouvindo, né, os depoimentos, já sabe, já tem mais ou menos uma linha de investigação, o outro vai cair de uma vez para lá. É como mudaram. Houve uma mudança, ainda nesse aspecto da educação, lá em Itapipoca, que foi uma mudança também completamente estranha. Um delegado que estava à frente das investigações de crimes horrorosos contra crianças. Aí, de repente, esse delegado foi mudado.
delegado que vinha acompanhando, vinha investigando e vinha botando acelerou essa investigação, esse inquérito. De repente ele foi mudado e não se falou mais no inquérito. Não se falou mais no inquérito lá de Itapipoca. Crianças abusadas em colégios. Então a gente fica se perguntando, né? Não é que tenha acontecido a mesma coisa, mas como já aconteceu, a gente puxa, será que está de novo? Será que é esse grupo poderoso que está mexendo os pauzinhos? Fica isso no imaginário popular. E por que que o Conselho Tutelar não se move? Por que que o próprio Conselho não busca as autoridades para pesquisar isso daí? Por que que é tão inerte o Conselho Tutelar de Sobral, quando as denúncias se acumulam sobre abusos continuados? Porque eu mesmo falei com essa moça lá, diz, olha, a gente está aqui em frente à escola, então a gente conhece muita gente da escola, que trabalham lá, e por uma recomendação do próprio Ministério Público, passou a ser exigida uma documentação de identificação da criança. Porque o que facilitava a fraude de uma criança fazer a prova pela outra é porque não tinha exigência de identificação. Agora já tem. Por causa, aí louvou ao Ministério Público, que viu aquilo um absurdo. E como já estava investigando esse tipo de fraude, fez uma recomendação e foi aceita pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, o SEDUC. Mas a mulher disse que, mesmo assim, as fraudes continuam. Ela está dizendo lá. Na escola vizinho à casa dela. Acho que é a escola... Vou dizer o nome, não. Talvez não seja nem bom dizer o nome, né? Porque é só ela falando, não tem provas, né? Mas diz que continua criança... Estão agora levando registro de nascimento, mas continua criança levando documento de outro, fazendo a prova pelo outro. Então, são denúncias graves que não podem simplesmente você se calar diante disso. Não pode simplesmente dizer que isso é intriga da oposição. É muito grave. O Elton está dizendo aqui, o delegado André Firmino de Itapajé. Eu falei Itapipoca, não é? Me perdoe. Itapipoca foi outro crime agora que, do prefeito médico, né, que abusava de adultos. Estou agora falando de abuso de crianças lá em Itapajé. Era o era o delegado André Firmino. Karina Menezes, bom dia, Luciano, toda a bancada da Paraíso e Assunção. André Lima Ramos, bom dia, meu amigo. O Soares da Retífica, bom dia, na escuta. E muita gente aqui falando. Pois é, Nilton, é estarrecedor, como você disse, né? Meu amigo. Se alencar, o negócio já está perdendo. Facebook? Como é? Saiu no Facebook. O Facebook está o tempo todo assim, tentando reconectar, mas eu acho que enquanto está assim, tentando reconectar, ele está no ar. Nilton, não sei se você viu, cara, mudando um pouco de assunto, que o COAF aponta transações atípicas de Davi Miranda e cita o Greenwald. Olha o negócio aí começando a aparecer. A Wellington está dizendo assim, delegado porque vinha investigando o caso da educação de ouvido pela Polícia Federal em Fortaleza. Quer dizer, o próprio delegado da Civil, né, da Polícia Civil do Estado do Ceará, foi ouvido pela Polícia Federal sobre esse abuso, que também está dentro de um inquérito aí da Polícia Federal, denominado de Educação do Mal, que, por sinal, é o mesmo nome da série de reportagem do jornalista. Muito bem, Wellington, obrigado por sua participação. Se quiser ligar e conversar, né? Excelente lembrança aí do nosso ouvinte. Realmente eu estava achando que não era Itapipoca, eu estava aqui pensando e que não era Itapajé. Eu sabia que era Ita. Mas não é o Ita não, né? O Instituto Tecnológico Aeronáutico. Não, Itapajé. Era Itapajé, não era Itapipoca, né? Foi mal. Então, a Polícia Federal recentemente, né, a gente falou aqui até ontem, já descobriu que indícios de lavagem de dinheiro daquele hacker que passou a informação para o Greenwald. E tem também indícios de uma negociação em moedas virtuais, acho que o Bitcoin tem várias moedas virtuais, grandiosa. O outro lado agora, o COAF aponta transações atípicas de Davi Miranda
até então era tido, né, como ícone, enquanto o COAF serve para acossar os Bolsonaro, todo mundo grita. Essa aqui, que o COAF apontou o seu Davi Miranda, marido ou mulher de Greenwald. Marido, rapaz, não mude o papel da criatura, não. Mas é porque um chama o outro de marido, cara, fica difícil, né? Então, o marido é esse aí, o outro é a mulher. Como é que você sabe? Eu que ela sabe. Mas o que eu vi foi um chamando o outro de marido. O Greenwald, quando se refere ao Davi Miranda, fala meu marido. E o Davi Miranda, quando se refere ao Greenwald, chama meu marido também. Eu fico... É um dragão agarrado com o outro, né? Bom dia para o Valíris, o Jaime Cândido. Bom dia, Luciano Clévio, e a todos. Esse caso da educação de Sobral é um absurdo. E é. Por isso que a gente está insistindo e por isso que a gente está dando tanto espaço. Porque é uma coisa que precisa ser esclarecido. Não pode ficar... Olha, brincadeiras à parte, não existe arquedenal da parte, nenhum tipo de preconceito a quem faz suas escolhas, cada um é dono dos seus atos e vai fazer. Mas, assim, não me surpreende nada esses elementos novos trazidos pelo Instituto COAF, né? Que agora passa a ser uma unidade funcionando no âmbito do Banco Central. Então, assim, não me surpreende nada. Inclusive, esse Davi Miranda, esse camarada, está envolvido ali no escândalo da LERJ, né? Porque só se lembram do deputado estadual, o senador Flávio Bolsonaro, mas, na verdade, outros deputados estaduais envolvidos naquela São 20. Praticantes da rachadinha, né? 20. Praticantes da rachadinha. E é um dos tais que está lá envolvido. É um dos tais. Inclusive, o ex ou atual presidente da ALERJ é o que encabeça essa lista com mais movimentação de valores daquele escândalo lá da ALERJ. Então, não me surpreende nada as coisas que vão dessa parte, sabe, Luciano Cândido? Não me surpreende nada. Só Também que não me surpreende nada a questão da ex-vice do Haddad, a Manuela Dávila. Está toda enrolada nesse assunto aí também. Não me surpreende, lamentavelmente. Pois é, mas eu só acho assim, dizem que ele está no COAF e tem aquela dúvida, né, aquela suspeita, ele comprou o mandato, ainda tem aquela história, né? Ninguém sabe como é que é esse negócio. E agora, só uma correção. Aquele da LERJ são 20 deputados, né? E em termos de valores, o Flávio Bolsonaro é o 17º. E o Davi Miranda não está nesse caso, não, viu? O Davi Miranda era quando era vereador lá, porque ele não foi deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Ah, quando era vereador. Essa história da rachadinha é que ele era vereador, aí tem uma suspeita aí de rachadinha. Pois obrigado por me corrigir, por me esclarecer. Obrigado. Porque eu não tinha essa informação. Ele nunca foi deputado estadual, não. Ele foi vereador, né? Vereador, né? Pois obrigado por me corrigir. Olha, qual é o telefone aqui da rádio? 3614. 3045. É o 3614. 3614 9045. Repetindo, 3614 9045. O Hélio disse que está tentando ligar e só dá ocupado, né? Porque a linha é desalinhada aqui, né? Nós estamos a gente está se mudando, né? Nós estamos aqui em reforma, né? Há muito tempo, então a gente está ainda em condições precárias. Mas já Paraíso vai estar tinindo, né? Nos cascos aí. Por enquanto, a gente está nessa. Então, repetindo o telefone, não tem nem vinheta com esse telefone, não, né? 3614 9045, viu, Elton? Se quiser ligar, tem pouco tempo, vai ter 3, 4. Olha aí, tá ligando, deve ser o Wellington ligando de Brasília. Eu não sabia, tá ligando para outros. Ah, tá ligando para os telefones antigos da rádio, não tem mais. Vamos lá, meu filho, vamos lá. O Wellington Macedo. Não tem retorno, olha. Bom dia, fala aí, Wellington. Oi. Sem retorno na mesa. Wellington. Oi, nós estamos tentando aqui te colocar no ar, cara. Você está no ar, então fala. Você está ouvindo por retorno, tá onde? Lá em Brasília. Ah, então não dá. Não, cara, tu não vai ter condições, não. Tu tem que ligar já ir falando, certo? Não espera me ouvir, não, porque vai passar um tempo para tu tentar me ouvir. Wellington?
Está sendo no próprio Você está em retorno. Brasília, é? O retorno tem que ser do próprio telefone. Ele vai lhe chamar agora. Você no ar, você já fala rápido, viu? Fala, Eu Wellington. chamei ele aí, já. Fala, Wellington. Oi. Tá no ar, pode falar. Não, esse cara não vai falar, não. Oi, Luciano. Bom dia, Sobral. É um prazer estar falando do programa. Obrigado pela oportunidade. Sei que o tempo já está Internet. mas vamos só dar um recado. Ontem nós estivemos visitando o Ministério da Educação e também o Ministério da Justiça, né? E constatamos também que a visita do secretário de Educação Nacional do MEC, Nadalim, Carlos Nadalim. esteve em Sobral, foi um grande festejo, por sua entrevista, suas palavras, foi levado às melhores escolas, esconderam dele as crianças que consideram ser problemáticas, né? E apresentaram só a nata da educação, que tem crianças extremamente inteligentes aí em Sobral, e são nelas o foco da melhor educação, enquanto tornam lixo aquelas que têm uma mera dificuldade de aprender português e matemática. O secretário Tasso está, não tinha completo conhecimento da realidade da educação de Sobral, e, portanto, nós protocolamos ontem um dossiê no Ministério da Educação e no Ministério da Justiça, direcionado para o ministro Sérgio Moro, e esse dossiê, um envelope contendo um DVD, com depoimentos em áudio, com conversas e mensagens que nos são enviadas constantemente, inclusive cerca de mais de 60 páginas, relatório resumido de cerca de 60 páginas, tudo impresso no papel, contendo inclusive documentos, laudos falsos e outros documentos que eu não vou revelar aqui, para não deixar a administração pública se preparar ou dar sumiço no que já existe, que é o que já estão fazendo, né? Todos os passos maldosos estão sendo minuciosamente investigados, acompanhados. Inclusive, nós já estamos sabendo também, Luciano, que uma Saveiro branca, um motorista que eu não vou agora dar o nome, para evitar outros desenrolamentos, esse Saveiro saiu da Prefeitura de Sobral há alguns meses atrás, com a sua carroceria carregada de documentos da educação do mal, e a ordem superior que o motorista tinha era de enterrar aquela carga de documentos num buraco de 1,5 metros no lixão lá no Jordão e colocar cargas de lixo em cima. Nós estamos em cima de cada detalhe. Não adianta, porque a gente toma conhecimento, inclusive as crianças revelam cada detalhe das professoras que têm feito as diretoras e coordenadoras do mal dentro de sala de aula. Um bom dia a todos, e que Deus abençoe, e muito obrigado ao povo sobralense por confiarem no nosso trabalho. Obrigado, Wellington. Obrigado pelo carinho, apesar de pessoas terem cercado mesmo, essas pessoas terem procurado e me dado força para seguir. Deus abençoe a todos. Obrigado, Wellington. Obrigado por ter feito essa matéria, chamar atenção para isso daí, porque realmente tem que ser averiguado. Bom dia para a Gleice Maria Moreira, lá no Tianguá. Um abraço, minha querida. E também para o Fernando Colé e Biapina. Então, vocês viram aí o jornalista Wellington Macedo, foi ele que iniciou uma série de reportagens que ele denomina Educação do Mal, e chama aí professores e coordenadores do mal. É bom chamar a atenção que há também os do bem, né? A gente vive esse maniqueísmo, esse binário, né? Essa coisa binária do bem e do mal, né? Do que é bom e do que é ruim. Então, há muitas pessoas também dentro da rede de ensino que não concordam com isso e que não falam por medo de perder seus empregos, embora concursadas. Existe esse medo, né? Então, tem muita gente que não concorda com isso
que acha que sim, que Sobral tem muita gente inteligente na própria rede de ensino, que tem méritos na metodologia de ensino da rede, mas, e que não seria necessário usar essas fraudes apenas para figurar como a melhor média do IDEB do país. Nós podemos, sim, mostrar para o mundo que somos inteligentes, o sobralense é inteligente, é educado, tem boa formação cultural. Não precisa usar de métodos fraudulentos para passar isso daí. Temos gente muito boa em Sobral. E quando a gente se fala de fraude, acha que não, todo mundo é ruim e passa por causa da fraude. Não, é o contrário. Tem muita gente boa. Aí, como tem alguns que são medianos e atrasados, querem colocar essas pessoas de lado para sobressair só os outros. Não, nós fazemos parte do todo. Temos pessoas muito inteligentes e pessoas menos aquinhoadas de inteligência. Não precisamos esconder isso aí de ninguém. São 6h58, meu querido Nilton. Quero agradecer a sua companhia e também a dos nossos queridos ouvintes, porque está na hora. Bom dia, Djalma Oliveira. Bom dia também para o André Lima. Obrigado pelas informações. É o nosso dever, né? Então, agradecer a todos e desfazer, nesse momento, a conexão que tem entre a Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, com a Paraíso FM, em Sobral, mandando o som aqui grandioso para toda a região do Interlã cearense. Como disse ontem o que o Nascimento, fazia tempo que eu não vi essa expressão, né? O Interlã cearense. É isso mesmo, né? Então, em Sobral, tem que falar inglês, né? Você é Interlã cearense, né? Então, amigos, o Elton Macedo dizendo, chegou ao meu conhecimento que algumas escolas estão preparando as crianças do 2º, 5º, 9º ano para ajudarem os coleguinhas na hora da prova. De novo esse negócio, né? Não é coisa nova. Então, amigos, muito obrigado. Obrigado, Nilton. Obrigado a todo mundo. Que vocês todos tenham um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Este Luciano Kleber, que retorna amanhã ao lado de Nilton Mourão. É a conexão Sobral, Fortaleza, Paraíso, Assunção, de